Seja bem-vindo a mais um podcast imobiliário de Matinhos, no oferecimento da V3 Imóveis e do Shopping das Coisas. Eu sou o Álvaro Caetano, esse é o Clécio Vidal. Tudo bem, Clécio? Tudo jóia, Álvaro. Então, boa noite para vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Legal, é o segundo, então? Bora! Segundo podcast. Bom, sei que você está aí sábado à noite, 8 horas, começando o podcast, mas já pode anotar na sua agenda. Todo sábado, às 8 horas da noite, a menos que a gente tenha alguns imprevistos muito loucos, né, Clécio? E quem não pode ter, mas a nossa vontade é que todos os sábados, 8 horas da noite, você tenha algo muito interessante para assistir. E a gente sabe que para quem gosta de Matinhos, para quem gosta de mercado imobiliário, a gente vai trazer muita informação boa. Foi muito bom a repercussão do último, viu? Do primeiro, né? Do primeiro podcast. Você também? Gostei bastante, Álvaro. Muitas pessoas mandaram mensagem. Poxa, que bacana, né? Um assunto bem interessante e a gente percebe que as pessoas estão interessadas, né? Quem que não, aqui em Matinhos, quem que não tem um pezinho na construção, ou não quer vender, ou não quer comprar, ou tem curiosidade de saber, né? Como que anda o mercado imobiliário. Então foi a repercussão, eu gostei bastante. O nosso podcast, então, vai interessar a construtora que quer construir um prédio mais alto, o cara que juntou um dinheirinho e quer fazer 2, 3 casinhas para vender, o cara que quer comprar um apartamento aqui na praia ou uma casa, e também a família mais simples que pensa na primeira casa e comprar a sua primeira casinha. E aí o construtor dessa primeira casinha que tá comprando um terreno e fazendo 3 E quartos. daí o cara que vai vender a marmita, daí a empresa que vai prestar serviço de segurança, daí... Vambora então, enfim, pro tema de hoje. O tema do podcast de hoje é um tema bastante interessante e nós estamos no começo. Então a gente está refletindo muito sobre os temas essenciais para a gente conversar sobre o podcast agora. E mais do que mostrar os lançamentos imobiliários que a gente tem, que a gente vai chegar nisso, e muito provavelmente até o final hoje nós vamos mostrar um lançamento aqui, ó, um edifício sensacional que está chegando em Matinhos. Mas a gente vai conversar sobre algumas coisas mais gerais primeiro. E hoje o tema é os impactos da construção civil numa cidade de praia como Matinhos. E aí o Clécio é bom para falar nisso, né? E não são poucos, hein, Álvaro? Sim. Não são poucos. A construção civil ela impacta diretamente na economia de qualquer cidade, né, Álvaro? E em especial aqui de Matinhos pelo momento que a gente está vivendo, né? E sabe o que é interessante? É assim, existe e é isso que eu quero quebrar hoje. É isso que eu gostaria de fazer as pessoas entenderem sobre a construção civil, mas saindo da conversa rasa. Porque na conversa rasa, as pessoas entendem que a construção civil beneficia o dono da construtora e 5 ou 6 pessoas que compram os apartamentos. E esse é um discurso muito ruim de combater, porque as pessoas muitas vezes não têm tempo para ouvir a explicação do que a gente vai falar hoje no podcast. Então eu acho esse podcast, o tema de hoje, fundamental, Clécio. Fundamental, que é quebrando as barreiras para a construção e desmistificando aqueles assuntos que muitas vezes viraram tabus. Pode prédio? Não pode prédio? Liberamos a construção civil? Não liberamos? Plano diretor! Álvaro, é isso que você falou que eu já ouvi isso várias vezes. Eu participei de algumas reuniões do plano diretor, de constrói mais, vamos subir, não vamos, aqui pode, não pode. E a gente ouve algo que para mim é uma coisa, um pensamento errado da população, das pessoas. Mas querem deixar construir prédios altos porque estão preocupados com quem tem dinheiro, com quem vai lucrar com a especulação imobiliária, porque eles estão pensando só em eles ganhar dinheiro. E é uma fala muito errada, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Vamos falar sobre os impactos hoje. da construção civil, que é uma fala muito errada que o povo tem em achar que a construção civil ou o mercado imobiliário acelerado numa cidade, só quem ganha são os investidores.
Completamente errado. E a gente vai te explicar por quê. Bom, vamos lá. Construção civil. Vamos começar a falar, não vamos falar dos empregos diretos das construções, mas eu elenquei algumas coisas aqui pra gente conversar. Clécio, todas as vezes que um prédio é construído, todas as vezes, o prédio é construído, levantado e ele termina. Ele começa a gerar algumas modalidades de emprego que sem ele não aumentariam na cidade. Então vamos lá. Quando você constrói um prédio com 100 apartamentos, muito provavelmente você gerou emprego para 100 diaristas. Para as diaristas que vão trabalhar dentro desses apartamentos. Sim. Por mais que aqui a gente tenha uma ocupação de 20% dos imóveis assim o ano inteiro, o resto é ocupado 30 dias por ano. Mas a gente tem lá as diaristas, que vão ter emprego, os zeladores dos prédios, que vão ter emprego, a limpeza dos condomínios, que sempre terá também, além das diaristas que trabalham internamente dentro dos apartamentos, a pessoa que limpa as escadarias, as áreas comuns, o condomínio. A gente tem o funcionário que vai cuidar da jardinagem desse condomínio, que sempre vai ter uma graminha para cortar. A gente vai ter o funcionário que vai limpar a piscina do condomínio. A gente vai ter a empresa de segurança ou o próprio vigilante, o porteiro que vai ficar no... Tá, até aí, aonde foi o benefício? O benefício foi na população em geral. Os trabalhadores do prédio, isso aí você está falando do prédio pronto, né? Prédio pronto. Tô ainda no sem falar a instalação de uma luz que utensílios, a instalação de internet em cada apartamento, instalação da parte de gás, a instalação de... normalmente o prédio novo não está pronto, as instalações elétricas, a instalação... Então gera muito trabalho para o povo, né? Muito. Vendas no comércio. Se um prédio constrói uma torre com 100 apartamentos, vamos lá, cada apartamento tem 2 quartos. Vamos pegar apartamentos de 2 quartos? Só 2, mas vamos 2 quartos. Então 100 apartamentos com 2 quartos. Então são 200 quartos no prédio. 200 quartos no prédio são no mínimo 200 colchões de casais. É sério! Um prédio. E esses colchões têm que ser trocados. São no mínimo mais 100 geladeiras, 100 fogões, 100 micro-ondas, 5 mil lâmpadas. No mínimo, eletro, utensílio, sem falar no mercado para o material de limpeza interno de cada apartamento. Aí a gente entra também no setor de serviço. Vamos lá. Uma marcenaria. Num prédio de 100 apartamentos, quantas cozinhas vão precisar? 100 cozinhas. Tipo assim, e como as pessoas não conseguem enxergar isso, Clécio? É que, na verdade, é uma visão um pouco simplória, né? Simplória. Porque você está indo lá do prédio pronto, né, Álvaro? Mas existem serviços antes da construção do prédio que envolvem uma infinidade de pessoas. Corretores de imóveis, pessoa do cartório, o pessoal que vai fazer a limpeza do terreno ou demolição da casa, serviço para deixar pronto para iniciar o projeto, tem uma série, o engenheiro, o topógrafo. Vem uma série de pessoas trabalhando antes da construção. Sim. Durante a construção e após a construção. Então, na construção tem a equipe da construtora, tem os engenheiros, aí segurança do trabalho. A construtora sempre terceiriza esquadrias e vidros. Vai ter mais o trabalho de esquadrias. Aí tem o cara da calha, que vai lá fazer a calha do prédio. Aí tem a equipe de pintura. E aí cada dono de apartamento ainda vai querer mexer na pintura do seu apartamento, vai querer colocar um gesso no apartamento, vai querer mexer em alguma coisa. Ou seja, a infinidade de emprego que a construção civil gera é fantástica para uma cidade como Matinhos, que não pode desmatar a Mata Atlântica ou trazer uma indústria poluidora. Hoje Matinhos, a gente pode com toda certeza afirmar que o carro-chefe da nossa economia é a construção civil. Sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida nenhuma. A gente tem aí a construção civil, que é o carro-chefe,
E outro mercado que está crescendo muito é de locações através dos aplicativos, né, Álvaro? Airbnb. Meu, Ó, já fizemos um muitas merchan, já pessoas. temos que ganhar um dinheirinho da Airbnb. muitas pessoas estão comprando esses imóveis e do que acontece? Até o próprio Airbnb. Ele tem a locação, mas ele tem que comprar e imobiliar todo esse apartamento. Daí, por mais que ele loque através de aplicativo, ainda assim ele vai ter que ter a pessoa que vai fazer o check-in, o check-out, a limpeza, a conferência de tudo que ele então gera também mão de obra dentro da cidade, das pessoas, né, que vão trabalhar nesse serviço aí. E aí, o que a gente já começa desmistificando aqui, mostrando já de forma simples, só nesses empregos gerados, que a construção civil não beneficia só o construtor, o corretor e quem compra o apartamento. Vamos lá. Beneficia principalmente a mão de obra local da população, ou seja, é uma geração, uma infinidade de trabalho para as pessoas que moram ali nas áreas mais simples da cidade e que precisam do trabalho. Né? Na construção propriamente dita, muitas vezes as pessoas, a gente fala assim, pô, Matinhos podia ter venda de potencial construtivo. A gente vai chegar nisso também para você entender. Mas vamos supor, Matinhos, é uma briga, né? Matinhos não pode ter uma construção de um prédio de 50 andares. Não pode. Impossível ter. Agora, numa construção de um prédio de 50 andares, nós teríamos de 200 a 250 empregos diretos trabalhando dentro do prédio, construindo, que ficariam 3, 4 anos gerando esse volume de trabalho. Ou seja, 200 famílias vivendo de salário bom, porque o salário da construção civil é maior do que o salário para ser caixa de mercado. De um único prédio num espacinho pequeno. Num espacinho pequeno. Um prédio num terreno geraria, terreno sustentaria de 200 famílias durante esse período. 4 anos, 200 famílias sendo sustentadas num terreno de 1.000 metros quadrados. 800 metros quadrados. E aí entra uma outra coisa que também vale a pena explicar para as pessoas, que as pessoas também não conseguem entender. O tema de hoje, para você que chegou agora, é os impactos da construção civil numa cidade como Matinhos. Qual a característica de Matinhos? Uma cidade de praia, uma cidade balneário, uma cidade com mata atlântica nas costas e o mar na frente, e que precisa continuar crescendo, se desenvolvendo, até porque não temos hospital, não temos asfalto em todas as ruas, não temos saneamento básico em muita casa da cidade, ainda não temos. Problemas seríssimos de ocupações irregulares, loteamentos que ainda estão adensando e crescendo de uma forma totalmente desordenada, criando problemas, né? Criando problemas. E não problemas porque essas pessoas estão entrando, mas essas pessoas olhando como poder público, e nós não somos, mas olhando como poder público, essas pessoas estão convivendo diariamente com o problema da falta, inclusive, de dignidade para viver. E que a prefeitura, de que o poder público precisa resolver isso, e aí entra o seguinte. Vamos lá. Você pegou num ponto-chave, né? Hoje quem mais necessita do poder público não são essas construções de prédios, são essas pessoas que moram nessas áreas. Hoje a prefeitura não tem condições porque talvez a falta de recursos seja muito grande para atender toda essa demanda. Recurso tem, mas que atenda ao crescimento de Matinhos. Exato, porque assim, quando você começa a gerar essa riqueza com a construção dos prédios, você conseguiria usar esses recursos nessa população. E aí nós vamos trazendo qualidade de vida para essas pessoas. E aí, Clécio, você entende mais que eu. Vamos lá. IPTU. IPTU é uma grande receita do município. A maior. A maior. A maior. E você sabia que Matinhos tem um dos IPTUs mais altos do Brasil? Do Brasil. Agora, presta atenção, você que olha para essa informação de que Matinhos tem um dos IPTUs mais altos do Brasil, você pode pensar, então Matinhos arrecada demais.
Tá. Eu vou te passar um dado agora que se você tem dúvida, entra no Google, dá um Google aí. O bom agora Dá o Google? O bom da nossa internet hoje é que quando alguém fala, você pode desmascarar a pessoa na hora. Você pode pegar e falar assim, mentiroso. Tenta com nós, tenta. Matinhos tem hoje, para investir no município de dinheiro do caixa público anual, 220 milhões no teto, quando a arrecadação é boa. 220 milhões de reais por ano para ser gasto com saúde, educação, asfaltamento, remédios, escolas, e toda a manutenção de... Tudo. Cidade inteira. A cidade inteira. Matinhos tem que sobreviver com isso. Ok. Eu vou dar um exemplo que você também não vai gostar, mas presta atenção aí. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem 1.380 bilhões no ano para investir na cidade, para dar qualidade de vida nas pessoas. Sabe de onde vem a maior parte desse recurso? Do IPTU que o ricão que comprou apartamento paga. E o melhor, esse ricão vem 30 dias por ano para usar o apartamento. Então todo o IPTU que ele paga é usado na escola, no hospital, na qualidade de vida de quem mora no município, e aquele apartamento do ricão fica vazio o ano inteiro. Você sabe, Álvaro, que você falando isso, o Balneário Camboriú é algo parecido conosco aqui. E eu já trabalhei em outras cidades que não tinha essa condição. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Trabalhei numa cidade chamada Fazenda Rio Grande. A Fazenda Rio Grande, deixa eu lembrar, 15 anos atrás, mais ou menos, teve um boom da construção civil em casas populares. Você andava na cidade, aquele adensamento, eles iam construindo todo casas. Chegou um momento que o que isso acontece nesse tipo de crescimento da cidade? Todas aquelas pessoas de casas populares ou casas mais baixas que iam morar lá, todas elas usavam escola pública, Hospital? Creche, hospital, bolsa, auxílio toda a estrutura da cidade eles eram necessitados. E isso gerou um problema para a cidade, porque à medida que aquelas construções foram crescendo desenfreadamente e atraindo pessoas, o município tinha que ir atrás com infraestrutura de asfalto, de rede de esgoto, de rede disso e daquilo, numa velocidade muito grande, e que precisava escola para todo mundo, mais posto de saúde, ou seja, um gasto absurdo. Então a arrecadação arrecadava menos. Quando você numa cidade assim, você tem 1.000 casas, as 1.000 casas são habitadas, cada casa mora 4 ou 5 pessoas o ano inteiro, e eles usam a coleta de lixo, a luz, o asfalto, a escola, tudo. Exato. E quando a gente vem para uma cidade como Balneário, Matinhos, que a diferença daquela cidade tem um IPTU muito mais alto, tá? E você pega num terreno pequeno e você tem 50 famílias ou 40 famílias pagando um IPTU altíssimo sem utilizar nada. Sem entrar no nosso hospital. Nada. Sem estudar nos nossos colégios. Elas só têm o imóvel para passar as férias e pagar o IPTU. Exatamente. E elas ainda pagam zelador, pagam todas essas pessoas para fazer isso e não utilizam. Então, assim, nós temos uma situação em Matinhos com uma arrecadação muito boa e com poucas pessoas, eu digo, comparando com outras cidades. Sim, certo? Nós temos muito mais imóveis fechados do que a Fazenda Rio Grande. Exato. Lá todo mundo usa todo o imóvel o dia inteiro e utiliza de todos os recursos que a prefeitura tem que se dar. Então, o que eu quis dizer com isso? A verticalização, quase que não sai, gente, meu Deus do céu. Vai lá. A verticalização da construção civil numa cidade como nossa, é assim, o que as pessoas buscam aqui? As pessoas que vêm para cá, Álvaro, elas querem comprar um apartamento e não uma casa. A grande maioria. Por segurança, por facilidade de deixar fechado o ano inteiro, para vir quando quiser. E isso vai gerar renda para que a gente possa, daí sim, os impactos que a gente está conversando, para que esses impactos possam ser revertidos para essas pessoas que vão ser utilizados. IPTU. Hospital, tudo, etc. Vamos lá. A média a nível nacional
de IPTU é 1,5% do valor da avaliação do imóvel. Vamos supor, eu fiz as contas esses dias, se a gente pegar aí 1.000 apartamentos, exemplo, 20 prédios de 50 andares, 50 andares com 4 apartamentos por andar. 50 andares vezes 4, 5 vezes 4, 20. Dá 200 apartamentos por prédio. Você quer fazer coisa alta, né? Exemplo. 50 andares. 50. Não, eu tô dando um exemplo. Esse balneário pode dos 150? Eu só tô pensando em números. Eu tô tentando botar a minha cabeça como administrador público que precisa de recurso para poder atender a demanda da população que mora aqui menos favorecida. Então você levanta lá uma torre de 50 andares com 4 apartamentos por andar. Vai ter, então, 200 apartamentos por prédio. Se a gente pega 10 prédios, são 2.000 apartamentos. 10 prédios, 2.000 apartamentos. 2.000 apartamentos vezes... Vamos ver a conta. 2 milhões? Ou dá para pôr mais? 2 milhões. Um apartamento? É. É a média. Então é só você fazer a conta aí. Eu nem fiz, mas você pode fazer para mim aí, ó. 2.000 apartamentos vezes 2 milhões. Vamos dar quanto? 40 bilhões? Milhões. 400, não, 400 sei lá milhões. Quantos que vai dar muito. Eu sei que nessa conta que eu estive fazendo em casa, dá aproximadamente 50 e poucos milhões de reais de IPTU entrando no caixa da prefeitura. 50 e poucos milhões de reais entrando no caixa da prefeitura, sabe o que isso significa? Significa que você pode fazer o hospital, que você pode construir casas, conjuntos habitacionais para que essas pessoas saiam daquela vida precária que elas estão na beira do rio. Já que você está gastando esse dinheiro tudo aí desse prédio, vamos construir mais um prédio e acabar com a enchente de Matinhos. Aí entra uma outra coisa, é que eu não consigo entender a cabeça de pessoas que querem barrar o desenvolvimento do nosso litoral. Mas, Álvaro, você quer destruir a praia? Não, eu não quero destruir a praia, eu quero visitar casas que não tenham mais falta de banheiro. Eu só quero poder visitar os bairros em Matinhos e não ver as casas debaixo d'água. É só isso que eu quero. Agora, então pega o seu dinheiro e resolve. Eu não tenho dinheiro para construir banheiro na casa das pessoas. Eu não tenho dinheiro para acabar com a enchente de Matinhos. Você tem, Clécio? Não. Pra acabar com a enchente de Matinhos? Não, porque eu vi uma estimativa essa semana. São 50 milhões de reais para fazer uma obra de drenagem eficiente em Matinhos. 50 milhões. Ok. Aí eu sou contra a construção de prédio, né? Somos todos contra a construção de prédio. Porque vai danificar o solo da cidade, vai diminuir o ventinho que passa na cidade. Ok. A Van... Calma, cara, você vai infartar aí, homem. A Van... Mas é que é uma falta de consideração com os menos favorecidos quem tem esse discurso, e na maioria das vezes eles se pregam de bons moços, e não são. Você pega a Van... A Van vai construir em Balneário Camboriú agora? É um exagero. Mas eu vou mostrar o exagero do dinheiro também. 154 andares. A Van vai construir um prédio em Balneário Camboriú de 154 andares. Beleza. Então, o seu Luciano Huck mandou lá pro departamento de engenharia dele lá, departamento de conversa, foi lá com a construtora FG, fez lá o acerto deles, vamos construir um prédio. Vai ter 228 apartamentos o prédio. Beleza. Aí foi na prefeitura. Prefeitura, nós queremos construir um prédio aqui de 154 andares. Pode fazer o cálculo de quanto vai dar o impostinho municipal, as licenças, as taxas que nós temos que pagar para poder construir esse prédio? Aí quando a Van chega na prefeitura para fazer essa pergunta, o Fabrício, que é o prefeito de Balneário Camboriú, já tá rindo lá em cima. Já tá pulando, comemorando, soltando fogos de artifício. Por quê? Porque o tesoureiro da prefeitura, lá o cara do alvará, ou o cara da licença, né, chegou lá no Luciano, fez o cálculo e falou assim, ó, dá 125 milhões de reais para poder construir esse prédio. Aí o Luciano Hang faz assim, paga no cartão. E aí entra, de um dia para o outro, 125 milhões de reais no caixa da prefeitura. Detalhe, os 125 milhões é o
pagamento do potencial construtivo. É o direito de construir só. Tá, de aumentar os 150. Só que assim, Álvaro, uma coisa que eu não te falei é que ainda tem o alvará do prédio inteiro que é calculado por metro quadrado. Então ele paga o alvará do prédio e 125 milhões é a compra do potencial para chegar nesses andares. Então a gente não tem como dizer quando que vai entrar os carros da prefeitura. É daí para mais. E aí nós fizemos a conta. Hoje, para uma cidade como Matinhos, se tivesse interesse, vontade e dinheiro para construir 1.000 casas em conjuntos habitacionais, digamos assim, não empobreceria a construtora, não tiraria dinheiro de corretor, não tiraria nada. Por quê? Porque o corretor ia estar vendendo o prédio construindo e as famílias mais humildes estariam sendo realocadas para lugares mais dignos. Presta atenção na corrente que isso cria. Hoje, para se fazer uma casa de 50 metros quadrados, num loteamento de 1.000 casas, com saneamento, luz, asfalto, o poder público gasta, em média, R$90 mil por casa. Ou seja, 1.000 casas, R$90 milhões. Matinhos teria condição de construir isso? Nunca. R$90 milhões, se a gente só tem 200 para passar o ano inteiro, não tem como. Um prédio da Van paga as 1.000 casas e ainda sobra 50 milhões. 40 milhões. Um prédio da Van constrói 1.000 casas. O que a Van está pagando para ter o direito de fazer 224 apartamentos, constrói 1.000 casas de 50 metros quadrados com saneamento, luz, água e asfalto. Agora a pergunta que eu quero fazer aqui para o Álvaro responder. Será que isso impacta na cidade? Pelo amor de Deus, economia da cidade, esse dinheiro aqui? Pelo amor de Deus. Nós estamos perdendo campo para Santa Catarina há muitos anos, Álvaro. Agora eu te pergunto, o investidor que vai vir aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, que o Álvaro deu uma informação sobre o IPTU, que gera em torno de 1,5, que é o geral, né? E eu falei que aqui é um dos lugares do Brasil que se cobra um IPTU mais caro. Por quê? Porque a avaliação, o preço por metro quadrado nosso é altíssimo. Em alguns casos, você sabe disso, em alguns casos, nós estamos cobrando mais caro o metro quadrado aqui que em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú você compra um apartamento melhor por um preço menor do que nós estamos vendendo aqui, os apartamentos de luxo. E nós não chegamos à qualidade dos apartamentos que eles têm. E por que isso acontece? Porque eles têm esse tipo de incentivo. Que construtor que vai vir para cá sabendo que tem uma condição melhor de construir em Santa Catarina? Hoje eu conversei com... Aí, você que não entendeu, o terreno custa 10 milhões de reais para construir o prédio. Tanto aqui quanto em Balneário Camboriú. Só que aqui, no terreno de 10 milhões de reais, você pode fazer 12 apartamentos. Lá você pode fazer 224. Você vai construir aqui ou lá? Pode continuar. E hoje eu conversando com um cliente amigo meu que estava vendendo e negociando um terreno dele aqui. E você veja, não vou falar também só da questão, reclamar um pouquinho aqui do Paraná e Santa Catarina. Ele falou, Clécio, eu tenho minha empresa aqui há muitos anos. Eu estou mudando para Santa Catarina com a minha empresa. As condições de imposto, de tudo em Santa Catarina para mim é melhor. Então a gente perde tanto empresas para lá, quanto as construções, as construtoras. Ah, mas Clécio, você defende que venha construtores? Não, gente, eu defendo investidores da nossa cidade, para que a gente possa levar a qualidade de vida para todo mundo. É incabível a gente morar numa cidade que quem mora em Caiobá consiga transitar, sair da sua casa pisando em calçada, e quem mora nos balneários não. A gente precisa equilibrar um pouquinho essa equação. A cidade está crescendo e ela não vai conseguir crescer só no miolinho aqui. Aqui o miolinho vai ser construção de prédio, Álvaro. E casas boas. E expansão. Vai para os balneários. Então essa geração, esse impacto positivo que a construção civil traz, é muito bom, não só para o investidor, para todo mundo, para a cidade inteira. A cidade inteira se beneficia. E eu digo, principalmente, vou falar, principalmente as pessoas de baixa renda.
Claro. Sabe por quê? Quando o dinheiro vem, beneficia a pessoa de baixa renda. O rico, pra ele tanto faz, tá aqui, ou tá em Balneário, tá em qualquer lugar, ele vai investir em qualquer lugar, não muda a vida dele. O cara que tem 15 milhões de reais para comprar um apartamento, ele olha aqui no prédio da Golpar, ele olha lá em Balneário Camboriú no prédio da FG, pra ele tanto faz onde ele vai comprar. Ele tem o dinheiro já. O morador daqui não pode sair daqui. Não tem condições. Não tem, e a hora que precisa de hospital, ele não consegue ir lá em Balneário Camboriú, que tem vários hospitais por causa do tanto de dinheiro que tem. Ele tem que ser atendido aqui. E aí ele não consegue ir para Curitiba, porque muita gente não tem carro. E mais, mesmo que tivesse o carro, se ele é atendido pelo SUS, ele não pode sair correndo para Curitiba, ele tem que entrar na fila de leito. Que eu ouvi agora há pouco o Clécio recebendo uma ligação, apareceu o leito pro fulano de tal. É fila. Complicado. E a gente não tem um hospital aqui. E um hospital em Matinhos também, usando os dados do governo do estado do Paraná para construção de hospital, com 68 milhões de reais, dá para construir um hospital de Matinhos com 50 leitos e 10 UTIs. E ainda 5 salas cirúrgicas. 68 milhões de reais não tem no caixa público sobrando para um hospital. A Havan vai pagar de potencial construtivo 2 hospitais num prédio só. Ô, raiva de quem não consegue entender isso. Sabe qual é o grande problema, Clécio? O grande problema, na maioria das vezes, é que quem decide o futuro das nossas cidades tem o plano de saúde, tem bom salário, tem tudo, e não consegue enxergar a necessidade de quem não tem. E aí, mas vocês estão falando isso porque vocês também estão agora conhecendo a cidade, pensando... Não, a questão é assim, a necessidade do morador da cidade ter discernimento muitas vezes, ter coração muitas vezes, para conseguir enxergar o lado rico da cidade e o lado humilde da cidade. E aí, o Clécio, vice-prefeito da cidade, conhece a fundo as coisas na cidade. Eu, um advogado, corretor de imóveis, comerciante, que cheguei aqui desde 99 e que também sei a realidade da cidade. Gente, se a gente não tiver condição de enxergar que é necessário mudar a qualidade de vida das pessoas mais simples que moram em Matinhos, eu digo pra você, vai embora daqui, some, parte, vai buscar outra cidade pra morar, mas a gente não precisa de você. E a gente vê isso acontecendo, Álvaro, e essas pessoas aí de Matinhos, a gente ouve muita coisa aqui com reclamação de saúde, disso, e na minha cabeça, Álvaro, eu sempre pensei assim, poxa vida, a maior dor do matinhense é a saúde. Eu sempre imaginei isso. E recentemente eu tive vendo um estudo que foi feito, né? E pasme, cara, não é a saúde o que o matinhense mais busca. Eu me surpreendi com essa pesquisa e descobri que é trabalho, emprego. É o número 1 reclamação do povo matinhense. Então quando você vê assim, que a reclamação número 1 desse povo é o trabalho, é o emprego, você vê que realmente é óbvio, Álvaro, eu vou dizer, a cidade tem inúmeras frentes para atacar. Nós temos que fazer ela virar uma cidade turística? Temos. Nós temos que buscar indústrias não poluentes? Temos. Tem muita coisa para fazer. Mas tem uma coisa que está pronta, que é a construção civil, e ela já é forte no nosso município. Então, por que a gente não se utilizar desse recurso? Esse plano diretor precisa mudar, para que ele mudando a gente consiga mudar a vida. E esse plano diretor que está aí, emprego para essas ainda pessoas. não é o ideal para. Mas pelo amor de Deus, ele Álvaro, não é o ideal, mas nem ele a gente consegue. É isso que eu ia te falar. Eles estão tentando fazer um plano. Eu vou colocar nós, porque nós estamos lutando também. Estamos no meio, todo mundo está no meio desse plano diretor, tentando aprovar. Um plano diretor modesto,
que nós vamos poder mexer daqui 10 anos. Que não vai gerar potencial construtivo nenhum. Nenhum. Que esses 125 milhões que podia entrar no mês que vem não vai entrar aqui, ó. Você que tá sonhando com o hospital, não vai entrar dinheiro para construir o hospital. Você que tá sonhando com casa, habitação para tirar você daí da ocupação, que não vai entrar dinheiro porque os políticos daqui não permitem. E porque as autoridades que vamos embargar, não permitem. Não vai entrar 100 milhões de um potencial construtivo aqui para mudar a tua vida. Então, nós estamos tentando aprovar um plano diretor modesto. Não aumentou a beira-mar, o potencial, aumentou em 3 pavimentos. Fizeram um escalonamento para aumentar de 3, 10 aqui, 15 aqui, 20 lá atrás, é o máximo que nós podemos construir, 20 pavimentos. Com uma compra de potencial para chegar nos 20 pequena. E vou te dizer uma coisa, vai ter 2 prédios de 20 andar aqui em 30 anos. Porque quem vai construir 20 andar não quer construir a 500 metros da praia. 500 metros da praia o apartamento não vale mais o que poderia valer lá na frente. E mesmo assim não conseguimos. Existem pessoas que embargam, que querem que permaneça assim. Aí o que a gente vai falar para a população? Infelizmente, vai continuar alagando a sua rua, vai continuar os buracos na rua. Você que mora lá na invasão, você não vai conseguir ter o teu terreno regularizado, porque a falta de renda e a falta de crescimento da cidade não vai chegar. E aí entra o seguinte. Precisa mudar. Aí entra a necessidade da cidade ser pensada por quem consegue enxergar um pouquinho as coisas do lado de fora. Porque o grande problema de Matinhos é que nós temos sido administrados e nós temos sido dirigidos por poderes legislativo, executivo e judiciário que não conseguem abrir os olhos para a realidade do lado de fora de Matinhos. A maioria das pessoas olha para Santa Catarina detestando o que está vendo lá. Mas... inveja. Mas, quando alguém da família deles precisa de um hospital, eles só conseguem salvá-los porque tem o plano de saúde e o carro para correr para Curitiba. Porque se tivesse que depender de um hospital de Matinhos, não tem, não vai usar como? Não tem. Não é uma questão de que é ruim. Aqui não tem hospital. E aí, Clécio? Álvaro, quando a gente fala disso, o que entristece, tá? Lógico que a gente está falando do mercado imobiliário, mas algumas coisas eu acho interessante. Mas é importante. Recentemente eu fui no enterro de um senhor, 62 anos. E pasma, ele morreu de apendicite, estourado. Ou seja, algo extremamente corriqueiro. Ele ficou 5 dias aguardando, né? Vai, volta. Quando depois de 5 dias a família conseguiu pagar uma ecografia particular e a família descobriu que era apendicite. Quando foi, depois de 5 anos, não deu tempo de salvar. O meu filho teve isso, o Leonardo. Ele teve, eu estava em Curitiba e eu tenho plano de saúde, eu parei. Em meia hora a mulher fez uma ecografia e falou assim, menino está com apendicite para estourar. Meia hora depois ele estava na mesa de cirurgia, 20 minutos fez a cirurgia, por laparoscopia, no dia seguinte estava em casa. Você entende a diferença? Aí a gente perde vidas. E aí você podia ser egoísta e não achar necessário o hospital. Porque você não precisa. Não preciso. Mas e esse povo? Entendeu? Então assim, é um pouco mais do que especulação imobiliária. É um pouco mais do que os ricos querendo ganhar dinheiro. É mais sobre pessoas, é mais sobre essa pessoa que poderia ter o atendimento no hospital. É sobre aquela mãezinha que não consegue sair de casa. Álvaro, você está andando, você vê o tamanho das poças de água ou a condição. Se você não tiver um Jeep, um carro muito grande, você não passa em algumas ruas. E como que uma criança vai para a escola? Então, assim, o mercado imobiliário, o impacto é esse aí, é você levar dignidade para essas pessoas. Eu tinha uma BMW baixinha, comprei uma Land Rover alta, porque não dá. Você pode ainda, e quem não pode? Tem que botar o saco plástico no pé e andar. Clécio, além de toda a entrada de dinheiro que a construção civil faz,
A construção civil verticalizada, vou focar em cima da verticalização, ainda reduz o custo da manutenção da própria cidade. Como assim? Bom, estava fazendo as contas hoje com os corretores aqui da imobiliária, nós fizemos conta como construir 1000 casas dentro de uma cidade. Nós chegamos à conclusão que nós precisamos de 50 quadras. Aí já está o primeiro problema teu. Não existe aqui. Mas... A não ser que vá para dentro do mato. Daí você vai brigar com a promotora e com os ambientalistas. Nós pensamos então, nós fizemos a conta. Para a gente construir 1000 casas em Matinhos, em 1000 casas, 1000 residências, nós precisaríamos de 50 quarteirões. Olhando para a média de 20 casas por cada quarteirão, onde tem só casas, no Bom Retiro, no Sertãozinho, 20 casas em cada quarteirão. Nós precisamos de 50 quarteirões. 50 quarteirões para botar 1000 casas. 50 quarteirões significam ruas nos 50 quarteirões. Significam saneamento por 50 quarteirões. Iluminação pública. Iluminação pública por 50 quarteirões. Mais uma viatura da polícia para poder passar fazendo rondas dentro desses 50 quarteirões. Ok. Nós precisamos de postes da Copel para abastecer 50 quarteirões. Tubulação de rede de esgoto para 50 quarteirões. Drenagem de bueiros para 50 quarteirões. Nós precisamos de saneamento de água, ligar água, 50 quarteirões. Internet, telefone, tudo. 50 quarteirões. Ok. Quanto custa fazer asfalto, calçada em 50 quarteirões? Aí, a gente pegou a mesma quantidade de residências, mas botamos em apartamentos, em prédios de 50 andares. Nós precisamos de 4 prédios de 50 andares para botar 1000 residências. Você põe numa quadra. Numa quadra você bota 1000 pagadores de IPTU. 1000. Vamos trocar hoje. A gente vamos dar uma de o tesoureiro da prefeitura, como se eu fosse o tesoureiro da prefeitura, feliz quando entra dinheiro na prefeitura para poder mudar a vida dos outros. O duro também é que muitas vezes tem prefeitura, né, que o dinheiro entra mais para ser roubado do que para ser investido. Mas vamos pegar que é só para investir. Se em uma quadra dá para gerar 1000 carnês de IPTU. 1000 carnês de IPTU em uma quadra. E nessa quadra, para fazer uma quadra com 1000 unidades, você precisa de asfalto em uma quadra, ligar o esgoto em uma quadra, botar polícia. Nem precisa de polícia. Por que não precisa de polícia numa quadra com prédio? Você quer que eu te explique? Vou te explicar. Quando você tem 1000 casas em 50 quarteirões, numa cidade como Matinhos, 800 casas ficam fechadas o ano inteiro, 200 ficam habitadas, e essas casas podem ser vandalizadas, alguém pode invadir a casa, alguém pode entrar lá para roubar o botijão de gás, o alarme vai tocar, a Segline precisa ir lá correr, proteger a casa. Quando você tem 1000 apartamentos dentro de um prédio, é para cima. O cara chegar lá no 20º andar, 3º andar, 2º andar, ele tem que sair voando. Então ele não entra voando. Ele tem que entrar pela portaria. Na portaria tem câmera, na portaria tem porteiro, na portaria tem segurança, tem zelador. Ou seja, o índice de roubos e furtos à residência numa cidade de prédio é infinitamente inferior a uma cidade de casa. Ou seja, nem policiamento precisa. Muito menos, né? Muito menos policiamento. Sim, uma quadra que precisa a polícia passar de carro na frente e com 50 quadras. É lógico, né, que o Álvaro está falando numa escala bem exagerada. Sim, eu tô falando de 1000 casas, ou 1000 apartamentos. 1000 casas, mas 50 quadras. 1000 apartamentos, uma quadra. Mas a ideia que a gente está tentando passar aqui é que a verticalização é viável. E como a construção civil inteligente muda a história da cidade. Porque enquanto a cidade gastaria 20 mil reais de gasolina com a polícia, agora gasta 100 reais. Enquanto a cidade gastaria
50 milhões com asfalto, agora ela faz com 100 mil. E outra coisa, né, Álvaro? A gente não está entrando ainda em alguns aspectos das construções modernas. Eu tive há um tempo atrás visitando na Argentina algumas construções de prédios sustentáveis. Ou seja, os prédios, as construções de hoje, elas já são sustentáveis, com reaproveitamento de água, captação de energia solar com películas, ou seja, o prédio ele gera energia para ele mesmo, eles fazem já terraços verdes, existe uma série de coisas que o prédio mesmo se autossustenta. Inclusive, em Matinhos está sendo construído, pouco a gente sabe, o primeiro prédio que está usando energia geotérmica, ou seja, é uma tecnologia que eles investem, fazem uma haste lá no fundo e tiram energia do solo. O prédio gera energia elétrica do solo. Então, assim, numa casa você não consegue, esse recurso é caro. Então, assim, a verticalização tem inúmeras vantagens. A gente está falando de algumas. Está falando da questão de geração dos impactos de renda e a diminuição de custo para o poder público. Que aí sobra mais dinheiro para o hospital, para a escola, para o posto de saúde. Nem vou muito longe, para a rua. Para a rua. Esses dias um cara falou para mim a seguinte: você sabia que Balneário Camboriú tem um escritório da NASA que tem isso, aquilo? Eu falei, que bacana. Ele falou assim, olha que coisa que me deixa intrigado. Ele falou assim, enquanto o Balneário discute sobre NASA, sobre isso, nós estamos discutindo buraco de rua. A construção civil, ela ajuda a melhorar essa situação. Por causa do recurso que traz. Então os impactos na cidade são muitos altos. É óbvio que, por mais que eu acredito que vai chegar o dia, não sei quando, mas é inevitável, eu vou falar para vocês, é inevitável que a verticalização aconteça. Ou seja, o potencial construtivo aqui, um dia, pode ser 20, 30, 50 anos mais um dia. Um dia nós vamos vender potencial construtivo e com o dinheiro nós vamos construir o hospital. Quanto mais tempo a gente demorar, menos chance de ter o hospital. As outras cidades vão fazendo e nós vamos ficando para trás e vamos gerando problemas na nossa cidade. Sabe o que é pior? Nós temos potencial para não... E não é que eu quero esnobar o governador. Não. Pô, mas a gente tem potencial para fazer a engorda sem a ajuda do Estado, para fazer a revitalização da orla sem a ajuda do Estado e para construir um hospital sem a ajuda do Estado. É só a gente largar de ser mesquinho, muitas vezes, com o nosso egoísmo e permitir que investimentos venham para a cidade para mudar a história das pessoas. Mas ainda dependemos dessa mudança na legislação. Precisamos permitir a verticalização. Só que assim, Álvaro, a gente ouve que algumas pessoas estão preocupadas demais com coisas que, por exemplo, não, isso vai, você falou no começo aqui, isso vai tampar, vai fazer corredor, vai tampar o vento da cidade, já ouvi. Vai fazer sombra na praia. Até já ouvi que vai aumentar a temperatura da cidade, a construção. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando o homem está interagindo no meio ambiente, já existe um impacto ambiental. Não tem como não ter um impacto ambiental onde o homem constrói. Nós precisamos morar, a gente precisa crescer, a gente precisa ter boas ruas, então não tem como a construção civil ser deixada de lado ou você dizer não se constrói mais nada. Se isso acontecer e não permitir prédios, nossa cidade vai estagnar e vai chegar o dia de virar uma cidade fantasma. E o seu filho, quando faz 19, você manda para Curitiba, o outro, quando faz 17, manda para faculdade, aí quando alguém precisa de trabalho, vai para Joinville, o outro vai para... E aqui fica uma cidade de pessoas com 60, 80 anos, que são os que ficaram. E mesmo assim, não ficam, porque não tem hospital, e com 60, 80 anos, precisa de uma demanda de saúde maior. Então, tipo assim, vamos passar para o próximo, assim, o próximo aqui, o tópico aqui, mas só para a gente já meio que ir fechando esse assunto. Será que dá para as pessoas entenderem a importância da construção civil? Porque assim, Clécio,
Nós não podemos montar uma siderúrgica aqui, nós não podemos Não. abrir a Mata Atlântica e colocar uma indústria com chaminé. Fábrica de pneus. Uma fábrica de pneus, Lá também. Não vai dar, por quê? Porque se a gente já não consegue nem tirar uma árvore para construir uma casa, nós vamos conseguir montar uma indústria de pneu? Não, então vamos lá. Então vamos chegar à conclusão. Tem que ir pelo caminho do que é viável e o que a gente pode fazer. Então vamos chegar à conclusão. Então nós não queremos a indústria de pneu. Se a indústria de pneu vai soltar um chaminé e vai poluir, a gente não quer a indústria de pneu. Mas pelo amor de Deus, nós queremos uma indústria não poluente. E a construção civil é a melhor opção. Nós temos poucas coisas aqui, né? A gente está restrito pelo fato do que nem o Álvaro falou. De um lado nós temos o Parque Saint-Hilaire e do outro nós temos o mar. Nenhum dos dois dá para construir. E nessa tira que é comprida se chama Matinhos. E que daí tem um monte de restrição para E impedir nessa construir. tira, que é a única que a gente pode construir, pode, mas não pode. Então assim, nós precisamos avançar e crescer nesse espaço que resta, né? Mesmo assim, tendo algumas restrições, a gente precisa evoluir para a construção civil um pouco mais alta. Não tem jeito. E nós temos pouco caminho. É a construção civil e é a indústria hoteleira, a indústria turística. Aí a indústria São hoteleira, tem duas gente que coisas. fala assim, pô, mas não tem hotel. Agora, Vai construir como? qual rede hoteleira vai vir aqui para pegar um terreno Fazer quatro e pavimentos. fazer 4 pavimentos e botar 20 quartos no hotel? Ninguém! A rede hoteleira só Ou vai... seja, falei do turismo, mas não conseguimos. também. Não conseguimos também. Por quê? Porque uma rede hoteleira... Gente, mas vem cá. Não, mas daí compra 5 terrenos. Aí para construir um hotel mais ou menos decente, ele precisa gastar 10 milhões de um terreno, 10 milhões do outro, 10 milhões, 40 milhões de terreno. Ele não constrói o hotel aqui. Aí ele gasta 4 milhões e faz em E Balneário faz em Camboriú. Balneário Camboriú, porque num terreno só ele levanta 30 andares de apartamento para alocar, de quarto pro hotel. Então, tipo assim, a construção civil, ela pode fomentar todo o desenvolvimento e a qualidade de vida local. E aí, o dinheiro que entra muda a qualidade de vida das pessoas, e aí entra um detalhe fundamental que a gente até já pincelou aqui hoje. Deixa eu só falar uma coisa, Álvaro, que eu acho interessante, né? Eu Você tô vê- até bravo, né? Você, Hoje eu tô meio você bravo. tá, eu tô com medo aqui. É que eu tô nervoso de pensar que as Ei, pessoas não conseguem enxergar isso. Mas olha só uma coisa. Mesmo com todas estas restrições, Matinhos está sendo muito bem visto, né? Aqui, ó. Legal. Existem pessoas investindo em prédios muito bons em Matinhos, mesmo com essa restrição. Mas sabe qual que é o meu medo, Álvaro? Nós tivemos uma oportunidade lá na década de 80 de ser uma cidade muito boa. Nós perdemos aquela levada. Eu queria um guarda desse prédio aqui. Balneário assumiu isso e nós ficamos anos com uma cidade fantasma. E agora nós temos a oportunidade de novo de voltar a ser uma potência na construção civil, uma potência nos prédios. E se a gente não mudar isso logo, nós vamos ficar para trás de novo. Manda um abraço pro dono dessa construtora aqui. Aqui, ó, esse aqui é um prédio fantástico. Ô, pra né? construtora toda, um abraço. É um DGI. DGI. Parabéns pelo empreendimento. Parabéns pelo empreendimento que você está trazendo para Matinhos. Até olha o material dele, Álvaro. Você já viu alguma coisa assim? Não. Olha ó, isso aqui, cara. O padrão de acabamento desse prédio vai ser fantástico. Esse prédio aqui, para você que pensou em comprar um apartamento em Camboriú, tá na hora de comprar aqui. E vem aqui que a gente mostra para vocês esse empreendimento. Álvaro, aqui, ó, a gente falando, né? Mesmo com todas essas dificuldades que nós temos, tá aqui um exemplo de um prédio que não perde nada para os prédios de Balneário Camboriú. Mas que podia ter um valor de metro quadrado mais barato, podia ter um melhor aproveitamento de áreas de lazer, podia ter espaços de área de lazer, se pudesse construir um pouquinho Podia ter mais mais alto. vagas de garagem, Mais outro vagas de problema garagem. nosso aqui, entendeu? Prédio fantástico, a 2 quadras do mar, numa região muito valorizada. Clécio, vamos lá. Em Matinhos saiu agora nos últimos dias uma pesquisa das 18 cidades no Brasil que tem mais casas do que moradores.
de mais residências do que moradores. E Matinhos é uma delas. Matinhos, então, é uma cidade, uma das 18 cidades do Brasil que tem mais residência do que morador. Isso significa que nós temos mais imóveis fechados na cidade do que imóveis ocupados. Aí entra aquilo que a gente estava pincelando. Quando se constrói 1.000 apartamentos de alto padrão numa cidade como Matinhos, de cada 1.000 apartamentos de alto padrão, muito raramente 200 mudam para cá. Raramente, de 1.000 apartamentos de alto padrão vendidos, 200 é para mudar. 20%. E quem compra esses apartamentos de 10 milhões, de 3 milhões, 4 milhões, não bota o filho na escola pública, não vai para o hospital do SUS, Não põe o filho na creche. não põe o filho na creche, não pega a cesta básica, não. Ou seja, essas pessoas vêm para cá, pagam o IPTU do imóvel, compra a cozinha na loja daqui, manda fazer o guarda-roupa na marcenaria daqui, compra o mármore da marmoraria daqui, coloca o vidro do pessoal daqui, gera renda aqui, e esse dinheiro que eles trazem beneficia 12 meses de escola, 12 meses de hospital, e eles nem usam. E os 80% dos imóveis que ficam fechados não usa nenhum real do que paga. Isso é verdade. E sem falar, Álvaro, que os apartamentos mais caros são construídos numa região mais nobre de Matinhos. Caiobá, Praia Mansa. Eles têm uma diferença na alíquota. Ou seja, as casas pagam menos IPTU. Eles pagam IPTU mais alto que as casas e subsidiam a vida durante o ano inteiro dessas pessoas. Então, assim, quando a gente fala do impacto na construção civil, que já temos um impacto, né? A gente está vendo aqui pessoas investindo, ou seja, se a gente melhorasse, a gente teria com certeza mais investidores, mais pessoas para investir, para construir, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, com hospital, transporte coletivo, malha urbana, infraestrutura básica e drenagem. Ultimamente a gente está falando muito de alagamento, né? E drenagem. Seria totalmente diferente. Então o impacto maior são dos moradores. Clécio, então dos moradores. Nós poderíamos fechar esse podcast hoje com a seguinte conclusão. Matinhos precisa de moradia para o povo simples que mora nas nossas vilas. Nos balneários, né? Nos balneários, vamos pegar aqui, nos balneários da rodovia pro lado do parque. Precisa de moradia, beleza. Matinhos precisa de acabar com as enchentes. Drenagem. Matinhos precisa de um hospital. Precisa. Matinhos precisa levar luz até os lugares onde não chega luz, não chega saneamento. Regularização fundiária e a infraestrutura básica. Matinhos precisa de asfalto em muitas ruas, que nós temos ainda a maior parte das nossas ruas aí, os balneários, tudo sem asfaltar. E da forma correta, né, Álvaro? Porque o asfalto, a capa asfáltica, ela é o último acabamento de uma rua, né? E aqui se usa da forma errada. Eles pegam a capa, asfalto e jogam em cima do areião. Do areião. E isso gera um pouco mais de problema, vai agravando cada vez mais as nossas enchentes. E sem falar que daí, só de jogar aquela capa, não fez o sistema de esgoto. E daí a água que drenava ali vai para dentro das casas. Dentro das casas. Tá. Aí, com tudo isso que a gente falou, qual a possibilidade de Matinhos ter dinheiro para fazer todas essas coisas que Matinhos precisa? Duas. Ou a gente pede para o governo do estado e o governo do estado doa esse dinheiro, ou a gente pega esse dinheiro da prefeitura e faz. A prefeitura não tem dinheiro para fazer isso. Tem sim. Em 100 anos vai fazendo uma rua esse ano, outra rua o ano que vem, outro pedaço o ano que vem, outro pedaço. Mas se a gente quisesse pegar em 4 anos, 10 anos, em 10 anos, e resolver os problemas de Matinhos, tem como. Tem. Se a gente buscar esse recurso na construção civil. Através do nosso próprio
trabalho dos moradores, dos investidores do município, gera renda para resolver a maioria dos problemas de Matinhos. O que eu digo a maioria dos problemas? Matinhos tem 2 problemas muito graves. É o problema da infraestrutura, os buracos nas ruas que são intransitáveis, e o problema da saúde, são os maiores problemas da cidade. Isso é fácil de resolver. Parece uma utopia, o Clécio fala, mas ninguém nunca resolveu. Mas é que não for da forma correta, Álvaro. E eu acho que também ninguém trazia o conhecimento. Por exemplo, hoje, você que está assistindo esse podcast já sabe que liberar um prédio como que a Van vai construir, constrói o hospital e toca o hospital por 10 anos. Constrói e sobra dinheiro para tocar o hospital por 10 anos. Mas a gente não pode liberar um dessa altura, que a gente libere 2, 3... com 25, com 30 andares, que seja, que não é nada absurdo. 50 andares, Clécio. Sabe o que eu penso? É assim, Clécio. A gente tem até medo de falar que a gente gostaria de liberar um prédio alto, porque a gente sabe que tem gente em Matinhos que não quer. Nós não queremos prédio alto e nem prédio baixo, a gente quer o hospital. Só que a gente é administrador e a gente está pensando em recursos e possibilidades. Não dá para fazer se não tiver dinheiro. E só vai ter dinheiro se a nossa mente for capaz de se expandir. É duro dizer isso, mas tudo tá ligado à construção civil. Tudo, Álvaro. Pra gente ter um bom, que nem você falou, então vamos transformar isso aqui numa rede hoteleira e vamos fazer turismo. Precisa que a construção civil seja adequada à realidade, senão não vai funcionar. Ninguém vai fazer hotel aqui pra fazer mas, gente, olha, eu acho que a gente pode resumir esse podcast que a gente é totalmente dependente aqui da construção civil. Sim. Porque sem a construção civil a gente não consegue nem fomentar o turismo. Porque não tem jeito de construir hotel. Exatamente. Agora, mudando isso, Álvaro, eu acredito que vai chegar o tempo que vai mudar. O problema é esse prazo, né? Os nossos filhos precisam disso para agora. E as famílias que estão morando lá... Para ontem. Não é para agora. Precisavam para ontem. Por exemplo, hoje eu estou num grupo de WhatsApp, me arrepia, aonde um cara do grupo, não foi eu que fui lá, um cara do grupo foi visitar uma casa que não tem banheiro, não tem paredes, assim, é tudo no improviso. E esse cara falou que eu vou conversar com um grupo de motoqueiro de Curitiba pra gente construir um telhadinho na casa, um banheiro na casa. Tem gente que não sabe que existe essa realidade aqui em Matinhos. De um bairro... São os extremos que eu não consigo entender. De um lado a gente vê apartamentos de 15 milhões e no outro o cara pedindo, pelo amor de Deus, será que a prefeitura não pode jogar um caminhão de caliça para tapar os buracos para que eu consiga chegar em casa? Será que a prefeitura não consegue vir aqui passar uma máquina para que a água não entre na minha casa muitas vezes? E o cara falando que ele está reclamando disso e pedindo insistentemente para a prefeitura, e ele faria se tivesse condições, né? Há mais de um ano. E aí a gente pensa assim, a gente já permite ter os apartamentos de 15 milhões, mas esses apartamentos de 15 milhões que hoje são construídos não nos dão R$1 de potencial construtivo. Ou seja, nós temos o apartamento de 15 milhões sendo construído, mas nós não vendemos o potencial construtivo, que se a gente vendesse, a gente poderia ter o dinheiro para arrumar a vida daquele lá que não tem a casa e nem o banheiro. Exatamente. Ou seja, a gente tem o cara que tem apartamento de 15 milhões, mas ele não deixa o dinheiro que poderia deixar se a gente liberasse um prédio grandão ali. Para terminar então... Para você que chegou agora e para você que não acompanhou o começo, para você ter uma ideia do que a gente está falando. A Van está construindo um prédio em Balneário Camboriú que eu não vou ter inveja do prédio, não. Mas se eu fosse o tesoureiro da prefeitura, eu ia ter inveja da taxa que a Van está pagando. A Van está pagando uma taxa de 125 milhões de reais só para ganhar a autorização para fazer o prédio. 125 milhões de reais. 125 milhões de reais dá para fazer 1000 casas
para 1.000 famílias carentes e dá de graça. Dá para fazer o hospital de Matinhos e mais combater. O hospital custa 68 e para acabar com as enchentes de Matinhos custa 50 milhões. Fazia o hospital e acabava com a enchente. Com um prédio. Meu amigo. É para acabar com o piqui de Goiás. Não podemos desistir. Matinhos ainda vai chegar nisso aí. Eu creio nisso. Vai chegar o dia que a gente vai... Ninguém vai mais morrer por falta de hospital. Ninguém vai mais não ter banheiro em casa por falta de habitação. Ninguém mais vai passar fome por falta de comida. Porque um dia a gente vai entender que a gente precisa fomentar a construção civil para trazer recursos para que o poder público possa ajudar a dar qualidade de vida para quem mora aqui. 2006 feito esse plano diretor. E na época já foi em 2006 quando fizeram, já foi discutido que foi uma forma de fazer que meio que travou o município, né? Porque antes dele podia construir prédios mais altos. Temos prédios mais altos, né, em Matinhos. Em 2006 fizeram esse plano diretor que... E barraram os prédios. Regredimos um pouco. Em 2006 nós estamos em 2024. Nós estamos indo para quase 20 anos. Sem atualização. Alteração. E agora uma alteração modesta nós não estamos conseguindo fazer. Que Deus nos ajude. E que Matinhos prospere. E que a gente entenda que a nossa aptidão é turismo e construção civil, mas que o primeiro passo precisa ser dado na construção civil. Aí o turismo vem. É isso aí, Álvaro. Obrigado, Clécio. Obrigado para você que ficou até aí. Obrigado para você que acompanhou o podcast imobiliário aqui. E no oferecimento de V3 Imóveis e de Shopping nas Coisas, eu te agradeço por ter ficado até agora com a gente. Uma boa noite. Obrigado. Que Deus nos abençoe.